as mulheres estão adentrando o movimento. Estão vendo que isso daí, independente de ser homem ou mulher, ou quantidade de pessoas que tenham no movimento, é um movimento do brasileiro. Sendo você homem, precisa se engajar, né? E conquistar o seu espaço. E as mulheres aí, agora que estão aí equilibrados com os homens, né? Estão ali, estão até um pouco superiores aos homens, né? Tem moças aí que já superou. Então, essas mulheres, elas têm que agora dar cara a tapa para mostrar que a equiparação com o homem valeu a pena. Ela não é. Eu queria aproveitar que nós estamos no Hangout aqui e imaginar que a gente está num auditório. Eu queria mandar um beijo para o Eliezer, que é o nosso líder do ABC, que ele exerce a liderança junto com a mulher dele, com a esposa dele, que é a Rô. Então, a Rô e o Eliezer são um casal 20 que estão na frente desse movimento, né, do MBR no ABC, lá em Santo André. Então, assim, é muito interessante. Ele também é nosso diretor de marketing também. Trabalha junto com ela, que é a pessoa de cabeça, está sempre junto com ele. Então, é uma forma dele levar também à frente esse movimento, é levar a mulher dele junto, né? Às vezes elas vão às reuniões muito desconfiadas. Porque, não, eu vou numa reunião monarquista, e já pergunto, mas tem mais mulher lá? Aí eles falam, não tem mulher. Então eu vou junto. É verdade. Aliás, Danilo, você ainda tem que descobrir quem é a Porcina. Ela está na sala, a misteriosa Porcina de Alcântara. Porcina de Alcântara, diga lá para mim, por favor. Você é do ramo de Petrópolis? Tem alguma pergunta aí para a gente? Ela respondeu? Não, ela falou que eu sou do ramo de Coburgo. Saxe-Coburgo? Eu pergunto, Porcina, você por acaso é parente do Dom Carlos Tasso? Eu conheço, hein? Eu sou do ramo se ela é parente do Dom Carlos. Ela é parente do Dom Carlos Tasso, Gotha Saxe-Coburgo? Ela vai responder, vamos ver, né? Ela está aí fazendo mistério. Olha, se você não for de Petrópolis, então você é do ramo da irmã da princesa Isabel, portanto, parente do Dom Carlos Tasso, Gotha Saxe-Coburgo. Mas eu ainda acho que você é do ramo de Petrópolis. O Dog está chorando de rir aqui, está emocionadíssimo com o Conde. Falou que está sorrindo de orelha a orelha. Eu gostaria de saber se vocês têm aí mais alguma pergunta para a gente, porque eu lembro que eu falei para você que eu gostaria de responder perguntas, dúvidas das pessoas. O Blackout está fazendo uma pergunta. Como a gente pode ajudar a fazer uma nova Constituição? Cobrando do seu representante, cobrando do seu deputado, elegendo um senador que seja sensível às ideias da monarquia. Tá respondido aí, ó, Blackout. Vamos ver se tem outras aqui. Porque, olha, passou... Olha, nós estamos batendo recorde nesse horário. 30 assistindo aqui por segundo. A Constituição de 1824 foi revogada em caso de um príncipe seja aclamado sem estar na linha de sucessão. Ele poderia se tornar imperador? Veja, essa é uma questão polêmica, né? Vocês, de novo, querendo me jogar num problema diplomático com Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Né? Mas, olha, via de regra, a Constituição de 1824, ela estabelece o ramo dinástico. Então, se eu voltar na integralidade à Constituição de 1824, eu tenho que voltar ao ramo dinástico. E o ramo dinástico hoje é o ramo de Vassoura, chefiado por Dom Luís de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Dom Antônio de Orleans e Bragança, Dom Rafael de Orleans e Bragança, Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança, e assim sucessivamente. Agora, se a Constituição de 1824 não for restaurada na sua integralidade, aí é possível discutir a questão dinástica. Mas nós, como monarquistas, vamos defender a legitimidade. Isso aí. É muito importante a gente falar uma coisa, independentemente da questão da legalidade,
mas colocando a questão da legitimidade. Se nós vamos começar uma restauração já divididos, se nós vamos começar uma restauração burocratizados, que tipo de futuro e de saída nós estamos propondo para o Brasil? Entendem? Isto é, nós temos que começar na linha, nós temos que começar pela lei, pela legitimidade. Diz para mim se a Porcina respondeu a minha pergunta. Se ela é... Porcina ainda nada, ela está quietinha ali, ela está tentando não escorregar. Ela está tentando não escorregar, só por favor. Diz o Rogério Lima que ele é só a favor da sucessão dinástica. Ele é a favor. E eles perguntaram agora para vocês dois aí, e o referendo do Rodrigo Brasileiro? Descasca esse abacaxi, meu conde. De novo? Olha, ele não está presente, mas é meu amigo, e ele sabe muito bem a minha posição em relação a isso, não é? Eu acho que a sugestão legislativa, a ideia e agora a sugestão legislativa, é um excelente chamariz, uma jogada de marketing incrível. Ela coloca no quantas pessoas estão realmente dispostas a trabalhar pela causa. 30 mil, 31 mil agora. Essas são as pessoas que a gente pode lidar, porque elas votaram nessa... Então, nós temos uma referência numérica. Ela tem a importância dela, ela é muito importante. Agora, ela tem alguns problemas constitucionais, porque não é possível restaurar a monarquia por meio de sugestão legislativa, tá bom? Por favor, não é possível. Uma outra pergunta aqui, da Cíntia Silvano. O ramo de Petrópolis não ajuda o ramo de Vassouras a crescer o movimento? Eu não entendi. Perguntando aqui se o ramo de Petrópolis não ajuda o ramo de Vassouras a crescer o movimento. Vocês acham que eles estão muito longe de ajudar? Como é que vocês acham? Veja, a questão dinástica é uma questão assim, que é um acordo entre o ramo de Vassouras e o ramo de Petrópolis. Foi ali resolvida, ou deveria estar ali resolvida. Agora, quando nós falamos dos descendentes do Dom Pedro II, qualquer que sejam eles, sejam do ramo de Vassouras, seja do ramo de Petrópolis, o próprio Dom Joãozinho, eu acho que ele colabora no sentido de reavivar a alma do brasileiro no ponto histórico, que todos são descendentes do melhor governo que esse país já teve, que foi Dom Pedro II. Olha, uma outra pergunta, pode falar. Pode falar. Quando eu conheci Dom Joãozinho, eu morei por 1 ano e meio em Paraty. E Dom Joãozinho, na época em que eu estava morando em Paraty, ele também morava lá e tinha uma pousada. Ele tem a pousada agora ainda, mas ele mora no Rio de Janeiro, ele não fica mais lá. Como eu, vou de vez em quando, eu fui fazer um trabalho jornalístico lá, fui montar o departamento de jornalismo de uma rádio em Paraty. E eu conheci, eu estava pegando, não havia ônibus lá quando eu estava, e eu precisava ir para a roça, para um lugar lá na casa de umas amigas minhas, porque eu ia pegar umas frutas das árvores lá, que tinha muita fruta. Então, eu estava com um chapéu de palha, uma sacola, eu parecia, assim, quase uma mendiga, né? Eu estava indo para a roça, de sandália, aquele vestidinho e tal. Leitora do Lula. Olha, eu nem sei o que eu era. Uma caiçara, umas roceiras. E estava eu lá, parada, para qualquer caminhão, carroça que pudesse passar. Só que quem passou na minha frente foi Dom Joãozinho. E ele me viu naquela situação, sem condução, ele parou para mim, abriu a porta do carro, sem me conhecer, e falou assim, moça, para onde é que a senhora está indo? Para onde é que você está indo? Eu falei assim, eu estou indo lá para a roça, lá para o Cabral. Eu falei assim, também estou indo para lá. Você quer uma carona? Eu te levo. Ele fez essa fineza de, sabendo que não tinha ônibus naquele dia, era um domingo que não passava ônibus, me dá uma carona até lá. A nobreza não está no sangue. A nobreza está no coração, está na generosidade. E ele abria a porta do carro dele para uma pessoa que ele não conhecia, vestida do jeito que eu estava, entendeu? Para buscar fruta. Podia ser qualquer... Eu era jornalista, mas eu podia ser qualquer roceira ali, entendeu? Ele abrir para mim uma roceira, não é? E me dar uma carona. Isso é nobreza de caráter, generosidade. Então, esse tipo de postura
que é típica da família, né? Não é só dele, não. O Dom Luiz Felipe é assim, Dom Pedro Alberto é muitíssimo generoso, toda a família é assim, né? Isso aí funciona como modelo para a nossa família brasileira. Por que que o Império, aliás, o Dom Ives Gandra Martins, no Jornal da Cultura, elogiou o Império, foi contra a própria repórter do Jornal da Cultura, dizendo que o Império deu certo, sim. E a gente sabe por que que o Império deu certo como organização da sociedade. Porque nós tínhamos um modelo de família. Nós tínhamos pessoas, pais que educavam os seus filhos, muitas vezes em casa, pais que mandavam os filhos trabalhar cedo. Existia um valor de família que a gente perdeu hoje. Infelizmente, a gente perdeu. E no Dom Joãozinho, o espírito de Dom Pedro I, né? Você abrir a porta do carro para uma moça na estrada. Então, Dom Pedro I... Imagina, que é isso? Dom Danilo, eu vou te contar, viu? O Dom Danilo só fez daquilo! Eu vou repetir as glórias do Império. Não, foi uma gentileza. Vera, o nosso Morfeu está perguntando, Vera Amati, o que a senhorita acha de Paulo Ressuti? Eu gosto muito do Dom Pedro I. Eu li Dom Pedro I, por sugestão, inclusive, de Dom Luiz Felipe. Ele me recomendou o livro, eu gostei do livro, achei um livro muito correto, muito bom. Eu acho que, sim, a gente também tem uma tendência de achar que os seres humanos têm que ser perfeitos, né? Não existe ser humano perfeito. Mas uma coisa é você dar luz às imperfeições dos seres humanos, outra coisa é você dar luz às virtudes deles. Verdade. Eu sempre fui uma pessoa assim, sabe? Para mim, é muito clara quais são os defeitos das pessoas. Elas expõem muito facilmente os seus defeitos, porque elas agem no mundo, elas estão no teatro das reações, que nós falamos, teatro das reações. Então, é muito importante que a gente dê relevância as virtudes que elas têm, o que elas fizeram de bom. E eu acho que o Paulo Ressuti, ele fala muito corretamente de Dom Pedro I. Ele não ignora o lado homem do Dom Pedro I, porque essa é uma realidade do homem brasileiro. O que vocês estão pensando? Que todo homem era virtuoso? Não era. E há pouco tempo atrás, era muito normal, viu, meninas, meninos? Os maridos acharem que uma coisa é a esposa, outra coisa são as outras mulheres. A esposa é sagrada, fica no lar, e as outras são para diversão. Com um, ele tem filhos. Isso era muito normal, gente. Isso é uma questão até cultural, machista, mas faz parte da nossa sociedade. A mulher conquistou, e a sociedade conquistou um outro patamar, inclusive a própria mulher independente, nós como mulheres independentes que trabalhamos, acabamos ficando em pé de igualdade para o bem e para o mal, né? Mas nesse sentido, eu vejo os relacionamentos de hoje em dia, no meu entender, muito mais sinceros que os de antigamente. Porque hoje que fica, um homem e uma mulher que ficam juntos, eles têm que ficar por amor. Porque se ela pode ganhar a mesma coisa que ele, os dois trabalham, ela não é dependente financeiramente, por que ela estaria com ele? Só pode ser por amor. E ele também é a mesma coisa por ela. A mesma coisa que ele tem fora, ele tem uma mulher maravilhosa, as mulheres, inclusive, sexualmente, me disseram, né? Estão muito mais liberais, a mulherada. Então, a mesma coisa que tem lá fora, pode ter na sua casa, uma mulher bacana, sexy, né? As mulheres estão super... Aprendem até a fazer striptease para os maridos, tem curso de striptease para a mulher. Então, você veja que o mundo doméstico, e privado, ele se misturou muito com a esfera pública também. Agora, sobre o Paulo Ressuti, eu admiro muito e gosto muito. Eu recomendo sempre... Para conhecer Dom Pedro I, ler Dom Pedro I. Inclusive, o Paulo Ressuti foi entrevistado pela Adriana Magaldi, do Império News, então praticamente ela fez um estágio aqui no Monarquia Livre, e o Império News também faz as lives, e uma delas foi com o Paulo Ressuti. O Sargento está perguntando, Maldoga, a Constituição de 1824 previa vaga para os príncipes no Senado, a partir dos 25 anos de idade. Esse dispositivo será mantido? Bom, é difícil dizer, porque o texto novo não foi redigido. Se for recepcionada a Constituição na integralidade, ele será mantido. Se não for recepcionado na integralidade, será alguma coisa diverso disso.
Então, assim, não dá para eu te responder ainda. E eu continuo aguardando a resposta da Porcina. Ele está interessado na viúva Porcina. Eu acho que ela vai nem viúva. Eu acho que ela tá com medo, tá com medo. Porcina, você é a mãe da Paola de Orleans e Bragança? Lá do ramo de Petrópolis? Uma pergunta do Leonardo Borges para a Vera Amarte. Gostaria de saber, pois acho vital, o imperador vai participar da Constituinte? Você está perguntando, no caso, o imperador, no caso, Dom Luís e Dom Bertrand, é isso? Isso. Então, é o seguinte, eles foram, sim, a monarquia foi convidada, né? A gente tem que entender que hoje quem representa os príncipes é um secretariado chamado Pró-Monarquia. A Pró-Monarquia funciona como secretariado dos príncipes Dom Bertrand e Dom Luís. Sim, todos serão e são convidados e bem-vindos, tá bom? Então, por enquanto, a Porcina nada. O Armando Pinto de Andrade, os títulos de nobreza no Brasil, o Império, não eram hereditários. Existem brasileiros que receberam títulos de nobreza quando o Brasil era um Reino Unido em Portugal? Existem títulos. Os títulos portugueses são títulos. Desculpa, gente, é que eu estou no escritório aqui, aí a pessoa bateu aqui na porta para dizer que alguém chegou. Os títulos portugueses são ad perpetuum. Os títulos brasileiros são ad persona, ou seja, pertenciam àquela pessoa titular daquele direito. Quando aquele indivíduo falecia, aquele título ad persona, portanto, próprio do Império do Brasil, retornava ao Império. E o imperador poderia facultar aquele título a uma outra pessoa de uma outra família, ou naquela mesma família, se o imperador assim consentisse. Mas eram títulos ad persona. Agora, em Portugal, os títulos pertencem à família. Então, todos aqueles títulos que foram dados no Império Ultramarino Português, aqui no Rio de Janeiro, quando a corte portuguesa aqui estava, no meu entender jurídico, seriam títulos ad perpetuum. Por quê? Porque o centro do reino jurídico, administrativo, estava no Rio de Janeiro por uma questão de uma invasão napoleônica. Então, o Rio de Janeiro era o centro do mundo português. O Rio de Janeiro era Portugal. Deixa de ser Portugal com a Constituição de 1824, aliás, deixa antes, deixa com o grito de Dom Pedro, com a assinatura de Leopoldina no dia 2 de setembro de 1822, ratificado por Dom Pedro I do Brasil, que vem a ser Dom Pedro IV, em 7 de setembro, às margens do Ipiranga. Os títulos brasileiros. É importante dizer que os títulos brasileiros foram todos revogados com a República. Então, eu recebi há pouco tempo um certificado de um rapaz do Rio Grande do Sul, que ele pegou o antigo título que ele tinha, foi no cartório, mostrou. Mas ele já foi revogado. Não adianta você chegar no cartório, porque ele apenas autenticou o documento. Isso não quer dizer que ele é um documento legal, é só que ele existe. Os títulos brasileiros foram revogados com a República, não é? Então, o que o Dom Danilo está falando é dos títulos portugueses, não daqueles que foram concedidos por Dom Pedro I e Dom Pedro II. Estou dizendo, quando o Rio de Janeiro era o centro do Império Português. Uhum. Então, o Rio de Janeiro era colônia, não era mais colônia, era Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Então, o Rio de Janeiro, naquele momento, para efeitos administrativos e jurídicos, deliberava para todo o reino português. Dessa forma, os títulos concedidos por Dom João VI, era príncipe regente de Portugal, assume a coroa como rei de Portugal, foi coroado no Rio de Janeiro, após o falecimento da mãe dele, que foi em 1816. Portanto, Dom João VI é aclamado rei de Portugal, Brasil e Algarves
em 1816, com o falecimento da Dona Maria I, conhecida pela história como Rainha Louca. Ele falece em Portugal, em Lisboa, possivelmente envenenado em 1826, ok? O que faz com que Dom Pedro I do Brasil fosse aclamado Dom Pedro IV de Portugal, mas a Constituição de 1824 assim o impedia de acumular uma coroa além daquela brasileira. Então, ele abdica dessa coroa em favor da sua filha mais velha, que é Maria da Glória, portanto, os portugueses tiveram uma rainha brasileira, ok? E conserva para si o título de Dom Pedro I do Brasil, defensor perpétuo deste reino, deste imenso império. O que ocorre é que ele vai casar, por procuração, a sua filha com o seu irmão, Dom Miguel, ok? Dom Miguel não respeita esse acordo, toma para si o trono português, é aclamado pelos absolutistas como Dom Miguel I de Portugal, e Dona Maria da Glória segue para a Inglaterra para ali se exilar-se. Com as pressões das cortes portuguesas e das cortes brasileiras, a Dom Pedro I abdica, deixando aqui o seu filho Dom Pedro de Alcântara, que vem a ser futuramente Dom Pedro II, que com a dita da maioridade, da antecipação da maioridade, é aclamado em 1840, aos 14 anos, ok? E depois ele parte para a Europa, organiza um exército de milícia junto com o Duque da Terceira. A Ilha Terceira é uma das ilhas dos Açores de Portugal, guerreia contra o seu irmão, vence no Porto, na revolta do Porto, e consegue ser novamente aclamado Dom Pedro IV de Portugal. Ele já estava doente, para alguns historiadores os consideram como Dom Pedro IV de Portugal, outros não, eu o considero porque ele reinou durante 2 meses. Ele abdica novamente para sua filha, Dona Maria da Glória, que vem a ser Dona Maria II de Portugal, Maria I, a avó de Dom Pedro I, que é Dom Pedro IV de Portugal. Ele morre na mesma cama que ele nasceu lá no quarto Dom Quixote, no Palácio de Queluz, caminho de Sintra. É importante dizer que ele está aqui em Ipiranga, junto com Dona Leopoldina e com Dona Amélia, suas 2 esposas. Se você ouviu isso até agora, e para você era uma novidade, eu quero dizer que você tinha que ter aprendido isso na escola. Entendeu? Porque isso a gente aprende, deveria ser uma aula de história, fazer parte da história. Né? Oxalá na escola... Porque a Delsate está desesperada aqui, que ela quer que a gente fale no evento do dia 15/11, às 8h30 da manhã, no Shopping Paulistano. Shopping? Não. É aqui, esquina com a Pamplona, na frente do Shopping Cidade de São Paulo, 8h30 da manhã, do dia 15 de novembro. Gente, 15 de novembro... Todo monarquista tem que estar na Paulista. A gente tem que protestar contra essa república. Vamos mostrar nossa força. Sai dessa internet. Sai desse Facebook. Sai desse WhatsApp. Cadê a porcina? Vem pra cá. Cadê a porcina? Vamos pra Paulista. Vai estar Dom Bertrand. Se tiver gente, Dom Bertrand, Dom Rafael vão vir. Nós precisamos de uma força para provar que a gente vai estar por aí. Então, estamos aqui com o Magali, o Rodrigo, que também fez o Bandeiraço, os autores do Bandeiraço. Dom Danilo vai estar presente com a gente dia 15 de novembro, nós vamos estar com as nossas bandeiras. Pessoal, bandeira no mastro. A gente vai falar não à República. Então, é muito importante estarmos todos lá a partir das 8h30 da manhã. Nós vamos ter as falas deles, vamos montar, já temos montado um palco com som. Dessa vez que vai ter discurso, vai ter música. Vamos distribuir bandeirinhas. Vamos ter venda de bandeiras. Se você não tem a sua bandeira, vamos ter venda de bandeiras lá. Vai adquirir a sua bandeira e vem para a gente, porque nós estamos numa campanha de montar o nosso CNPJ. O MBR não tem o CNPJ ainda. Dom Danilo é um dos que está nos ajudando a obter esse CNPJ, mas nós temos um custo disso. Então, venha nos ajudar. Isso você pode nos ajudar. Contribuir para que a gente possa amealhar recursos para poder fazer um CNPJ que nós temos custos processuais. Não é isso, Dom Danilo? Olha, a porcina apareceu, ela mandou uma pergunta cabeluda aqui para o senhor. Porque... Não, eu só vou responder a pergunta dela, qualquer que seja, depois que ela responder a minha. Ah, é? Olha, porcina, ele não está querendo responder a sua pergunta quando você não se manifestar. Ela já respondeu, mas escreve de novo. Ela falou que já respondeu, mas ela vai mandar de novo.
Então, a pergunta dela é por que os príncipes de Saxe não estão na linha sucessória da Casa Imperial e em outras linhas eles aparecem? Olha só, será que é uma descendente do Dom Carlos Tasso que está aí? Porcina, responde. Você é filha do Dom Carlos Tasso? Se você responder para mim, quem é você de verdade, eu respondo. Porcina, você vai ter que se manifestar, senão já era. O Leonardo vai perguntando para a Vera Amati. Vou reformular a pergunta. Eu gostaria de saber se, quando restaurada a monarquia, será feita uma constituinte. Quero saber se o imperador vai participar disso. Você está falando de uma Constituição, entendi. Eu pensei que fosse essa Constituição, esse projeto que faz. Olha, é o seguinte, sendo restaurada a monarquia, com certeza e obrigatoriamente o imperador, que detém o poder moderador, participa, sim. Claro, porque, como nós estamos falando, esse projeto de Constituição, ele contém dispositivos que permitem a restauração, porque esta não tem. Então, ela permite a restauração. Aí, fazer uma outra Constituição sobre um novo regime é outro país, não é verdade? É um novo país. É um novo Estado. Novo Estado. Então, sim. Tá? A Porcina não está querendo responder, ela está com medo. Está chegando próximo. Porcina, olha. Porcina, eu vou te dizer, só vou te mostrar uma coisa. Olha como você está sendo. Não é a primeira que você tem. Não é a primeira. Quem é a outra? Depois eu conto. Falei falando que você dá medo nas mulheres. Ué, porque eu sou. Olha, eu vou mostrar uma coisa para a Porcina. Porcina, eu também gosto do ramo Tasso. Olha só. Posso mostrar uma foto? Não sei se vai aparecer. Ó. Dá para ver aí? Aqui, ó. Olha o Dom Carlos Tasso aqui comigo. Não dá para ver do celular. Daí não dá. Você tem que mostrar a foto mesmo de papel ou bate a foto do celular e mostra. Dom Carlos e eu. Tá vendo aí? Então, pode responder sem medo, Porcina. Muito bem. Tem mais alguma pergunta para a gente? Tem. Deixa eu ver aqui. O pessoal vai mandando, é tanta coisa que vai descendo. Olha lá a foto, Porcina. Tem um fantasma ali que está meio branco assim para nós aqui, mas dá para ver sim. Como vocês veem o militarismo implantado no Brasil, a questão dos militares serem a salvação nacional? Eu não entendi a pergunta. Eu vou responder essa pergunta porque tem a ver com o pessoal da intervenção. Muitos intervencionistas são monarquistas também. Porque o movimento monarquista, é muito claro isso, tá? O movimento monarquista, ele abraça, ele acolhe todas as linhas ideológicas, filosóficas. De novo, essa mentalidade do salvador da pátria. Não é? Nada vai acontecer com o salvador da pátria. O salvador da pátria não são os militares, o salvador da pátria não é nem o imperador. Os salvadores da pátria somos nós. Não tem ninguém ali atrás da cortina, tá bom? Então, o que eu vejo sobre a questão da intervenção e operações militares? A questão da intervenção, a intervenção é uma operação. Ela não é uma ideologia, isto é, não é algo que, assim, os militares, o ideal militar de um governo militar, isso aí não se sustenta. Os militares propõem, se eles entrassem, seria uma intervenção constitucional, militar, e é uma operação. E depois ia acontecer o quê? Ninguém sabe, não é verdade? Então, no meu entender, assim, os militares não são salvadores da pátria, as pessoas estão muito enganadas com isso. Estão muito equivocadas. E também não é um cara assim, que nós já sabemos quem que é, não vou nem comentar a pessoa, entendeu? Que vai ser o salvador da pátria, que vai resolver todos os nossos problemas de forma mágica. Opa, peraí. Doc agiu. Doc agiu, Conde. Superchat. Obrigado, Doc, pelo superchat. Quanto aos 10 mandamentos, existem alguma forma de incluí-lo como ideais transcendentais, segundo ele,
Como diz Dom Bertrand, em lugares de onde atualmente a criminalidade é comum, não haveria roubos, desrespeito e falta de ordem. Eu não entendi. Não. Quanto aos 10 mandamentos, existem algumas formas de incluí-los como ideais transcendentais. Você está perguntando se isso é possível. Veja, o Brasil hoje é um Estado laico. Ok? Os mandamentos já estão presentes no ordenamento jurídico de uma forma direta. Roubar é crime. Não pode roubar. Então, matar é crime. Matar é crime. Você cobiçar a mulher do próximo, hoje tem dado indenização. Eu fico como advogado. Então, eu acho que já estão lá. Não precisa colocar. A questão dos valores, os valores eles são sempre internos. Não adianta você ter 10 mandamentos que você jura que vai seguir, mas isso não está introjetado, não está no seu coração. Inclusive, todas as questões morais, todos os valores, elas pertencem ao ethos, à ética. Eu vou retomar apenas a etimologia da palavra ética. Ética, que é algo que deveria ter dentro de todo ser humano, vem da palavra ethos. Ethos era o lugar originário dos cavalos, na antiga Grécia, onde moravam os cavalos. Isto é, o ethos é um lugar dentro do ser humano em que os valores são guardados e preservados. E esses valores são sempre trabalhados na exterioridade. Então, não adianta você ter uma regra quando ela é externa, não é um valor para você. O valor, que é a ética, ela é interna, não é? E por falar nisso, eu queria só fazer uma propaganda, só para todo mundo ter muita vontade. Acho que está invertido, né? Não dá para fazer. Esse é o livro Por que eu estou conseguindo ver. Eu acho que eles conseguem ver também. Ah, tá. Dá para ver aqui? Por que o Brasil é um país atrasado? Veja a capa do livro. Já fala do que é Brasília, que totalmente em ruínas. Esse é o novo livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E o que fazer para entrarmos de vez no século XXI. É um livro obrigatório. Então, eu recomendo que todos comprem na pré-venda. Está em promoção. E o lançamento em São Paulo é dia 5, dia 10 no Rio de Janeiro. Nós vamos estar presentes. E nós temos aí uma série de lançamentos que vocês podem conhecer na fanpage do Luiz Felipe. Tem um roteiro aí. E depois de outubro ele já vai estar mais livre, porque tem uma série de lançamentos em outubro em várias capitais do Brasil. Então, estão todos convidados para o lançamento, tá bom? Olha, eu só queria fazer um adendo. Luiz Felipe, estou aqui com a Vera no meu escritório. Eu comprei, acho que uns 6 livros seus para dar de presente. Chegaram. Vão chegar. E aí... Não, vão chegar. Mas aí a Vera vem, traz um livro seu, no escritório, autografado. Cadê o autografado? Nossa! E eu que vou lá com você, palestrando e tal. Nada. Mulher! Ele tá morrendo de ciúme! Ele tá morrendo de ciúme! Mas compre o livro, porque o livro é bom. Eu já comprei esse. Eu também já comprei os meus. Mas acontece que esse aqui é especial. Não é? Vem com melhor ganhar do que, né? Não, e eu também gostaria de dizer a vocês que ele é um livro realmente obrigatório para os jovens. Ele é muito acessível a todas as pessoas. Não é em linguagem rebuscada, complicada, é uma linguagem muito simples. E ele não fala explicitamente de monarquia. Ele fala de como construir um país melhor a partir de valores que são valores monárquicos. Então, é para que as pessoas pensem e cheguem a essa conclusão. Que elas consigam trilhar esse caminho que eu trilhei, que o Danilo trilhou, que você, Marcos, trilhou também esse caminho. Pensar fora da caixa, sabe? Pensar em alguma coisa que não seja direita, esquerda, outra coisa. Olha, estou perguntando aqui, Vera, se não vai ter algum evento em Petrópolis, né? Até estou falando aqui que vai ser um pouco mais difícil por causa lá do imposto. Mas, pessoal, vocês têm que entender que o laudêmio é para manter o museu lá de Petrópolis, e a família legítima não tem nada a ver com laudêmio, viu?
Então, eles perguntam aí se vai ter algum evento em Petrópolis. Vai ter. Dia 14 de outubro vai ter o lançamento do Luiz Felipe lá. Vai ter o lançamento em Petrópolis. O Laudêmio é do ramo de Petrópolis, não é do ramo de Vassouras. O ramo de Vassouras é dinástico. Mas eu quero defender o Laudêmio de Petrópolis. O Laudêmio de Petrópolis, eu não sei, as pessoas pagam 75% de imposto para não ter nada de volta. Nada, nada. Nós não temos educação de qualidade, nós não temos saúde de qualidade, nós não temos política de segurança, nós não temos nem transporte público decente. E pagamos 75% de imposto. Né? Fizemos uma revolução por causa de 20% da derrama em 1789. Muito bem. Imagine o seguinte... esses terrenos todos eram da família imperial e foram tomados, e foi feito depois o acordo do Laudêmio. Esse Laudêmio não vai um centavo para a família imperial, é para a conservação do Museu de Petrópolis, para a conservação de praças históricas e prédios tombados pelo patrimônio. Você vai a São Paulo, vai a Rio de Janeiro, veja como é que está o nosso Museu do Ipiranga. Vai ver se está restaurado, se tem alguma coisa. Você vai ao Museu de Petrópolis, todo restaurado, as crianças podem visitar, todas as praças cuidadas. Dinheiro que eles abriram mão para isso. Então, eu acho o seguinte, antes da gente falar do Laudêmio, que tal a gente falar do IPTU? Progressivo em São Paulo, que pode retirar até o teu imóvel. Quer dizer, você não tem nem direito de deixar um imóvel fechado, porque o IPTU progressivo, e dobra o imposto e tira o imóvel de você. Isto é, você não é dono de nada aqui em São Paulo. Enquanto que em Petrópolis, o dinheiro do Laudêmio vai junto com o dinheiro da prefeitura, porque não é suficiente, mas eles doam esse dinheiro para ser conservado o patrimônio histórico do Museu de Petrópolis e das praças imperiais. Então é isso. E a taxa do Laudêmio é de 2,5% sobre transação imobiliária. Somente. Olha, o Cuca, que eu não vou falar o resto do perfil, do apelido dele, né? Você sabe aquele Cuca lá, o Conde, que gosta muito de você. O Conde de Bombadela participa de encontros monárquicos fora do Sudeste? Participo, já fui a encontros monárquicos, inclusive fora do país, em Portugal. Eu vou muito, minha família é de lá, vocês sabem. Já estive no Rio. E pretendo ir no norte do país, na próxima oportunidade. Eu já estive em Belém do Pará, mas não neste encontro. Estive por questões de trabalho. Conheço bastante o Nordeste também, Fortaleza, já estive lá. Gosto muito de falar, quando tenho a oportunidade, sobre a monarquia. O Cuca também pergunta, é verdade que a coroa imperial e a pena dourada foram vendidos para o ramo de Petrópolis? Vendido, não. Veja, a pena da princesa Isabel, que ela ganhou do Papa, por advento da libertação dos escravos, ela pertence ao ramo de Petrópolis. O ramo de Petrópolis vendeu esta pena. A coroa imperial encontra-se no Museu Imperial em Petrópolis. É propriedade, ao que me consta, posso estar equivocado, mas do Estado. Tá respondido aí, Cuca? Porque o Cuca também é um super fã sempre perguntando do senhor, estava com saudades. Obrigado pelo prestígio. O Leonardo Borges diz, o Laudêmio existe não só para a família imperial, se não me engano, no sul do país, tem outras famílias que fizeram o mesmo que Dom Pedro e recebem o Laudêmio das suas terras. Aliás, Aparecida do Norte, tudo é Laudêmio da Igreja Católica. Veja só. Mas para você ver que não é só a família imperial que tem Laudêmio. A Marinha tem Laudêmio, a Igreja... A Constituição recepcionou aqueles Laudêmios. Ela proibiu a formação de novos Laudêmios. Entendeu, pessoal? É isso aí. O general Vilas Boas, um que aparece sempre aqui, está apoiando a intervenção militar. O que o senhor acha da intervenção, nobre Conde? Já que o senhor falou uma vez que se fosse naquela época que foram lá na fazenda os militares, que eles deveriam ter aceito, a família imperial deveria ter aceito
a coroa nas mãos dos militares. O que o senhor pensa disso? Você falou isso? Falei sobre a descida dos militares na fazenda do Jacarezinho, do Dom Pedro Henrique. A gente sabe que ele teve essa... Ele não quis. Veja, primeiramente, muito boa tarde, General Vilas Boas. Eu tenho muito respeito pela entidade Exército. Não tenho tanto respeito pelo golpe que o Exército deu em 1889, por razões de sangue, né, e de ideologia. Eu acredito que os militares, eu vou pegar o exemplo que aconteceu na Espanha, que os militares tiraram a monarquia do poder e depois devolveram a monarquia ao poder. Tiraram Alfonso XIII de Espanha e colocaram Juan Carlos na Espanha em 1975. Juan Carlos, para quem não sabe, é neto do rei Alfonso XIII de Espanha. Eu acredito que antes até da Espanha isso poderia ter ocorrido aqui, já que a monarquia espanhola é restituída em 1975. E os militares, salvo o melhor juízo, desceram na fazenda de Dom Pedro Henrique em 1967. Portanto, o Brasil poderia ter inovado nesse dispositivo. Eu acredito que a reunião de forças que estejam preocupadas com o futuro da nação e de restabelecer princípios e valores, tais quais aqueles da Constituição de 1824, são sempre muito bem-vindos, desde que seja feito com forma inteligente, prudente e com apoio dos príncipes, que esteja assim, que estejam todos na mesma mesa para sentar e discutir os novos rumos que o país poderá tomar com esta decisão. E, claro, que se este movimento ocorrer, que ele se inspire naquilo que aconteceu na Espanha, né? Devolva o governo a quem lhe diz direito. Esse é o meu pensamento. E é uma pergunta para a Vera. Caso os militares tomarem conta do Brasil, dominar o Brasil e disser assim para o Luiz Felipe, assuma que nós vamos aclamá-lo imperador, fazer um referendo, plebiscito e colocá-lo no poder. Você que conhece muito o Luiz Felipe, ele aceitaria ou ele não aceitaria? Ele não aceitaria, não. Ele não aceitaria, não. Ele não aceitaria. Não aceitaria. Não, Luiz Felipe é uma pessoa extremamente ligada ao povo. Ele é institucional, ele não é dessa instituição que está aí, mas ele acredita num outro tipo de instituição que legitime o poder do povo, que hoje não tem. Ao contrário, ele não aceitaria nenhum tipo de glória, a pessoa extremamente humilde, ele não aceitaria, não. Eu tenho certeza. Então, pessoal, está aí a Vera, que é praticamente assessora e um dos pilares do movimento monárquico, principalmente no movimento Brasil Real, e ela afirma que Luiz Felipe não aceitaria de forma alguma... É claro que eu não... Espera um pouquinho, eu não estou na pele dele, eu não sei o que ele poderia pensar e tal, mas pelo que eu conheço, da personalidade dele, ele não é pessoa que aceita a glória, tapinha nas costas, e fala, você vem aqui, mesmo porque qualquer tipo de atribuição de cargo numa circunstância dessas, é para tornar alguém um joguete, né? Um fantoche. Veja. Ele não aceitaria isso. Não, eu vou dar uma pergunta, aí o Conde vai responder. No caso que isso aconteça, Luiz Felipe se torne imperador, teria algum recurso na justiça para os herdeiros entrarem e impedir isso? Como é que ficaria o negócio? Já fizeram uma história aí. Olha, se vocês querem mesmo me colocar num sério problema, não é nenhum problema, é um sério problema diplomático com o Dom Bertrand. Como responder isso diplomaticamente? O papel aceita tudo, gente. Então, o juiz vai receber. É muito importante que a gente não se divida, pessoal. É muito importante que a gente entenda que se a gente vai começar uma restauração pela legalidade, a gente tem que respeitar uma linha. É claro.
Então, assim, mas eu gosto mais do outro porque é mais bonito, não é verdade? Porque o Dom Joãozinho é mais bonito, porque tem uma barba, porque assim, não é. Não é assim, não, gente. Existe uma linha, existe uma história, vamos estudar. Existe ali uma sucessão, primeiro, segundo, terceiro, feito um acordo. Tem uma série de questões aí. Tem um acordo de família. Tem. Agora, esse acordo de família, a priori, está certo. Aí se a família... Vamos restaurar primeiro? Vamos restaurar primeiro, depois a gente discute se vai ser o Dom Luís de Orleans e Bragança, se vai ser o Dom Bertrand, se vai ser o Dom Rafael, ou se vai ser já o Dom Antônio. Uma pergunta aqui, já que vocês estão bastante a par aí da política brasileira. Bolsonaro é ou não é monarquista? Não conheço pessoalmente, não posso falar. Eu já vi umas fotos dele com a bandeira. Eu já vi umas fotos. Você já viu essas fotos? Já. Agora é o seguinte, tirar foto todo mundo pode tirar, não é verdade? De repente, a gente tem até o Temer ali com a bandeira. Você vai falar que o Temer é monarquista só porque ele está com a bandeira? Eu sei que a nora dele, uma das noras, né, frequenta bastante reunião com o Dom Luiz Felipe e o movimento monárquico. Aí, pessoal, tem uma aproximação. Catem no ar, catem no ar, catel no ar. Uma coisa que o pessoal pergunta muito, faz muitas perguntas em relação a isso. Vocês conhecem, quem são os famosos que vocês conhecem que são monarquistas? Ronivon, monarquista. O Ratinho já se declarou monarquista. Outro monarquista que eu conheço, mas aí seria um cantor, mas aí é lá em Portugal, o Carlos do Carmo. Aqui no Brasil, você conhece o monarquista? Muito mais gente. Então, eu vou falar a lista de monarquistas para vocês. Mr. Catra, monarquista. Lima Duarte, monarquista. Carlos Vereza, monarquista. Osmar Prado, monarquista. Tá bom? Tem uns que morrem de vergonha de dizer, sabe? Tem muita vergonha. Mas quando você vai conversar, eles me falam que são monarquistas. Sabe um cara que eu tenho para mim que é monarquista? Eu vou embasar o porquê que eu tenho para mim que ele é monarquista. Silvio Santos. Chama-se Senhor Abravanel. É o nome verdadeiro do Silvio Santos. E eu vou dizer por quê. O Silvio Santos, ele é descendente de judeus sefaradistas. Sefarditas. Sefarditas ou sefaraditas? Eu acho que é sefaraditas. Enfim, vou fazer uma pesquisa. O Rodrigo Brasileiro está pesquisando aqui. Peraí, o Rodrigo Brasileiro está perguntando aqui para a gente. Depois bote ele aí para o pessoal ver, né? Agora que está cheia a sala. O Rodrigo Brasileiro está sendo cobrado. O Rodrigo Brasileiro está na transmissão, viu, pessoal? Sefarditas. Segundo o Google, é sefarditas, como eu falei. A professora Vera está correta. Mas vamos lá. O Silvio Santos descende desse clã que são judeus da Península Ibérica. Essa palavra designa judeu da Península Ibérica. Então, Portugal e Espanha. E o ancestral do Silvio Santos, que era um homem extremamente rico, lá no século XV, ele foi ajudado pela coroa para que ele não morresse. Então, foi permitido a ele que ele e a família dele pudessem sair do país com segurança para a Grécia, por causa da Inquisição que se colocava naquele momento. Então, o Silvio Santos ele tem muito conhecimento histórico. Eu acredito que o Silvio Santos seja monarquista. Aliás, é uma boa sugestão. A gente tinha pensado, inclusive, em procurar alguns atores para que eles se pronunciassem, falar um pouquinho de monarquia para eles. Os atores. Mas acho que dependendo, a gente poderia conversar com alguns cantores, atores, intelectuais, não é? Sim. E a Porcina, não vai me responder? A Porcina não quer. Ela falou que ela não é filha. É filha ou que você perguntou lá? De Dom Carlos. Ela não é.
Não, perguntei se ela é descendente, ela pode ser neta. Ela tem netos. Ah, é? Então, Porcina, se manifeste que você deve ser neta. Eu quero saber se você é descendente. Ela não é filha, filha ela não é. Ele quer saber se você tem sangue azul como o dele. Ela quer saber se você tem. Ela falou que ela é de Sax. Ela é lá de Sax. Então, ela é descendente da dona Leopoldina, a irmã da princesa Isabel, não a Leopoldina, imperatriz. Segundo ela falou, não sei se é verdade. Ela deve ser descendente da princesa de Joinville. Cadê o nosso Rodrigo brasileiro, que eu quero perguntar de onde surgiu essa ideia aí de fazer a sugestão parlamentar? Ele não vai escapar dessa pergunta. Como surgiu a ideia da sugestão parlamentar número 18 de 2017? Já foi de um polo para o outro, né? Estava na Noruega, a gente foi para Portugal, agora a gente está na ideia legislativa. Bom, a ideia legislativa, na verdade, ela surgiu em dezembro do ano passado, quando eu fui contactado na página da Liga Azul, que é um dos canais da OIB, pedindo apoio para uma outra ideia legislativa que foi chamada de PEC 1822, que tinha um cunho bem semelhante, né, de fazer a implantação do parlamentarismo monárquico. Na época, eu nem sabia o que era uma ideia legislativa, não tinha a menor ideia. Aí fui ver o que era isso, me inteirei mais ou menos, achei interessante a divulgação para fim de colocar o movimento num outro patamar, né, que já é um patamar no qual a gente já tem que pensar numa politização dentro do movimento, e convidei algumas outras páginas para aderir a essa ideia de divulgação. Chamei Ave Império, Ideia Monarquista, Causa Imperial, Causa Real, Diga-se a Monarquia, e a recepção foi muito boa. Começamos uma estratégia de divulgação dessa ideia legislativa, os dois, mas a gente tinha muito pouco tempo de divulgação. Mas a gente tentou fazer essa inserção. Foi que a adesão foi muito rápida. Inclusive, por vários dias, nós fomos a ideia mais votada do Brasil nas últimas 24 horas. A gente começou, se não me engano, tinha acho que 2.000 votos, e em 2 semanas a gente conseguiu cravar 13.000 votos. Foi a 18ª ideia legislativa mais votada do Brasil na época. E daí, dessa ideia legislativa, surgiu um grupo de editores monarquistas que se uniram no ideal objetivo de fazer a divulgação de qualquer evento monarquista, seja bandeiraço, seja algum congresso, seja encontro, e aí nós nos juntamos, eu conheci o Ezequiel na militância, falei para ele da nossa ideia, e aí ele me passou que ele já tinha um projeto pronto, que aí ele cedeu, já que ele não poderia ele próprio colocar essa ideia legislativa no Senado, porque ele já tinha botado uma ideia de cunho semelhante há 2 anos atrás, que não foi extremamente bem sucedida, conseguiu 4.000 votos, e nós tivemos essa ideia de fazer toda uma campanha de divulgação, fazer uma coisa mais planejada. Nós começamos a planejar o lançamento dessa atual ideia legislativa, que é o do referendo, em janeiro, começamos a divulgação em maio, com o intuito de lançar efetivamente em julho. Mas a nossa estratégia de divulgação deu tão certo que a gente acabou adiantando e lançamos em maio mesmo. E aí foi esse sucesso todo, né? Conseguimos ficar por alguns dias com uma ideia legislativa mais votada, e em um mês, mais ou menos, aproximadamente, nós superamos o mínimo, né, que seriam 20.000 votos, para a ideia legislativa virar uma sugestão legislativa. Resumindo, foi isso. Então, só para entender um pouco esse trâmite da ideia legislativa, para cada etapa você tem um relator, é isso? Depois virou sugestão, teve um relator para ser uma sugestão nova. Uma nova votação. Na verdade é o seguinte, a ideia legislativa, ela pode seguir 2 caminhos. 20.000 votos, automaticamente vira sugestão, e automaticamente ela deve ser debatida. Ponto. Se ela não atinge, ela fica arquivada. Ela não pode seguir adiante. Ela fica apenas para a disponibilização de consulta pública para caráter didático, caráter de conservação de material. Mas ela não segue adiante. Como a nossa ideia atingiu 20.000 votos, ela já é uma sugestão legislativa. Já houve 2 relatorias indicadas e as 2 devolveram, provavelmente pelo peso da matéria. É um peso muito
É um peso muito grande. Não é uma matéria de uma discussão tão simples assim. Não é fácil. E é uma matéria inédita, né? Se a gente parar para pensar, desde 1993, que nunca se discutiu a mudança da forma de governo dessa forma, de república. Melhor que o Marca falei errado? Não, eu falei certo. Nunca teve essa discussão. A monarquia ela saiu da pauta da vida política do Brasil. Então, as pessoas estão um pouco... Eu faço essa leitura, que é uma certa dúvida do que fazer. Então, acho que pelo peso da matéria, houve essas duas recusas, o que não é uma coisa muito típica. Inclusive, já houve ideias legislativas muito contemporâneas à nossa, que foram lançadas ou aprovadas em período semelhante, que já se decidiu, inclusive, até pelo seu arquivamento, ou seja, já se fechou o trâmite dessa sugestão, e a nossa ainda está aguardando relatoria. A gente acha que o peso da matéria e o peso político do Brasil, onde já se discute a mudança do sistema de governo, já existe, inclusive, uma PEC, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que fala da mudança de presidencialismo para o parlamentarismo, mas no caso é do republicano. Então, assim, só há um relator. Esse relator, ele emite um laudo técnico sobre a matéria e é colocada à votação. Se a ideia legislativa for aprovada nessa comissão, ela se torna um projeto de lei e vai seguir seu rito próprio. Se ela não for aprovada nessa comissão, ela segue para o arquivamento. Mas só há um relator, não há etapas com relatorias diferentes. Então, o relator, tendo o relator ou não, ela vai ser debatida ou vai precisar ainda de uma relatoria para poder ser debatida a matéria? Tem que ter o relator. Tem que ter o relator. Vai ter o relator em algum momento. A gente não sabe quando vai ser. Então, de uma forma assim, depois dessa relatoria há uma discussão, logicamente, depois dessa discussão há uma votação, alguma coisa assim, ou eles estão deixando, ou está sendo aí uma reserva para uma... porque as pessoas perguntam isso porque nós temos essa proposta de referendo, né? E ainda não foi concluída, mas nesse meio tempo pode haver uma nova Constituição. Isso aí pode ser usado para fazer uma legitimidade, alguma coisa assim nesse sentido, utilizando esse referendo para... na nova Constituição, com uma arma, uma carta na manga ou não? Eu vou tentar explicar. Se eu estiver errado, ainda bem que eu tenho um jurista aqui do meu lado. Ele vai me corrigir ao vivo. Não existe referendo que não seja de lei. A proposta, a princípio, é o seguinte: a ideia legislativa, como é que a gente pode falar numa linguagem muito simples? Ela é o esboço de um projeto de lei. A gente colocou como referendo, que seria por uma PEC, mas pode haver o entendimento do relator que a proposta de mudança do sistema da forma de governo não se dê por esse rito. Ele pode entender que deva ser um plebiscito e não um referendo. Entendeu? Mas colocar a ideia legislativa como fazer esse link direto com uma nova proposta de Constituição pode até vir a ser dependendo da interpretação do relator. Porque o relator, ele pode mudar, ele não pode mudar a essência da ideia legislativa, mas ele pode mudar o formato como é sugerido para ela se concretizar, entendeu? Então seria uma carta na manga, pode-se interpretar disso. É uma cartinha na manga que, de repente, pode ser usado aí para legitimar ou realmente utilizar isso para um novo plebiscito, alguma coisa assim. Olha, saber exatamente o que está na cabeça deles acho que é muito complicado, mas pode vir a ser realmente uma carta na manga, uma opção que ninguém esperava, e diante do caos que está o Brasil, diante do caos político, pode ser que seja realmente uma carta na manga para a gente conseguir pacificar o país. Porque se levantou a tese, né, porque de tanta interpretação errada, agora que a Vera expôs o problema lá do Luiz Felipe, que 2 horas, 3 horas de matéria, eles resumiram aquela matéria lá e ficou distorcida também a ideia de república, que se utilizasse, fizesse essa Constituição, tivesse ali uma espécie de um golpe e usasse esse golpe, essa carta na manga para legitimar o Luiz Felipe no poder. E até isso já existiu a ideia por causa do referendo, né? Interpretaram completamente errado, distorcido. Tem de tudo.
Assim, eu não consegui entender a complexidade da dúvida. A complexidade é o seguinte, Rodrigo, era assim, na cabeça deles, isso daí seria uma carta na manga para os militares chegarem, derrubarem o poder, aí utilizarem essa cartinha na manga para aclamarem, eles aclamariam, né, os militares, o Dom Luiz Felipe como imperador, e usaria essa cartinha na manga para fazer um referendo. Olha a história! Olha a história! A história maluca, né? Mas... Marco, eu tenho algum contato com o Luiz Felipe, né? Ele nunca fez nenhum questionamento sobre a linha sucessória. Pelo contrário, ele sempre referenda, já que estamos falando em referendo, né? Ele sempre referenda a legitimidade do ramo de Vassoura, de Dom Bertrand de Rafael. Então, eu acho que essa dúvida era até muito inusitada. Então, eu não saberia, para mim, ela é tão inusitada que eu não saberia nem como contra-argumentar. Porque é que para vocês entenderem no sentido que o Luiz Felipe ele é muito técnico, né? Logicamente, eu entendo o que ele fala, mas a maioria das pessoas acha que ele é um republicano. Algumas pessoas, até mesmo ligadas à monarquia, acham que o Luiz Felipe é republicano e ele, para alguns até, pessoas até esclarecidas e do próprio movimento, e até mesmo da Casa Imperial, não vou citar o nome, achava que ele é muito republicano e ele não queria saber de monarquia. Então, para essa pessoa, o Luiz Felipe era um republicano lá que estava querendo aparecer para ganhar uma projeção nacional e virar senador. Então, até isso, porque eu não sei se ele não deixa claro a posição dele, até mesmo quando ele fez lá um hangout, né? Ele fez lá uma live no Facebook. Ele fez uma live no Facebook e ele sempre está se esquivando de ser príncipe. Eu não sou príncipe, eu sou Luiz Felipe. Não, ninguém vai falar sobre eles acham que ele é Marco, eu estou sedento para falar, pelo amor de Deus, deixa eu falar, senão eu caio duro aqui. Eles dizem que isso aí é a crítica dos monarquistas, é o que eu estou passando, que todo mundo manda no Monarquia Livre. Que ele é muito republicano demais, ele fala muito em república, mas eles não entendem que república, quando ele fala, é a res pública, né? Então, eu queria saber... Eu acho que eu expliquei essa questão, mas eu vou reforçar. É o seguinte, o Rodrigo, ele falou que quer dizer alguma coisa e ele está aqui eu vou ficar saber o que ele quer. Olha, assim, todas as vezes que eu vi declarações públicas do Luiz Felipe, ele é muito claro que ele defende o parlamentarismo monárquico. Inclusive, eu questionei publicamente num hangout que ele fez com o MBL, Movimento Brasil Livre, e ele foi muito claro na posição dele. Então, eu até fico um pouco surpreso quando se coloca esse questionamento da interpretação que ele tem do que seria a melhor forma do sistema de governo, porque ele sempre se colocou de uma maneira muito clara. E em relação à ideia legislativa, eu quero deixar claro que ela foi uma iniciativa popular. A gente não perguntou para a família imperial, para príncipe, dinástico, não dinástico, a opinião deles. Nós lançamos, porque a ideia legislativa ela foi um chamado da população, no caso, monarquistas, para uma mudança a qual a gente convida a família imperial a fazer parte. Então, para deixar um pouco claro que essa iniciativa não partiu da família imperial, nós não contamos com nenhum apoio deles, foi uma ideia totalmente nossa, apoiada por monarquistas, e também não houve a participação do Luiz Felipe, né? E reforçar que todo o diálogo que eu tenho com ele, seja em ambiente mais reservado, ambiente público, que ele sempre é muito claro, que ele respeita a linha sucessória e de que ele entende que o parlamentarismo monárquico é a forma mais estável. Então, me causa um pouco de surpresa, né? Eu gostaria de fazer uma observação nesse sentido, não é? Antes de você fazer a observação, desculpe, Vera, está aqui na sala o Miguel Barbalha, que é fã do nosso Danilo de Andrade e que nos doou a bandeira imperial para nós colocarmos aqui do lado, para quando nós tivermos a palestra. Né? Obrigado, Daniel. Estarei com você amanhã aí, em Taubaté. Acabou de chegar, chegou chegando. Daniel, o Daniel é fantástico, nosso líder de Taubaté, do MBR de Taubaté.
É um trabalho maravilhoso que ele tem feito na cidade dele. Está sempre aqui em São Paulo. Ele sai de Taubaté e vem para São Paulo também, dos movimentos. É ele que é o galã da monarquia e que traz as meninas. É verdade, é verdade. Ah, não é o Daniel, eu tô falando, é Miguel, viu? Vocês entenderam? Ah, é o Miguel. Miguel. O Daniel, aliás. Tem 5 para você, Miguel. Vou emendar esse negócio do Daniel, velho, que o Daniel, ele é da minha cidade de Taubaté. Então, né, eu não conheço o Daniel, acho que o Daniel esteve aqui no Monarquia Livre, às vezes a pessoa sai derrapando e aparece aqui. Ele realmente é de Taubaté, e eu nasci em Taubaté. E o Batata Frita acabou de nos dar um superchat de R$5. Obrigado, aí perguntando, batata palha, desculpa, batata palha, nova batata, a nova batata, perguntando para vocês, o que efetivamente limita o tamanho do Estado e apenas a Constituição, ou existe alguma outra forma de fazer isso? Você está falando que limita o trabalho o tamanho do Estado? Repetindo, o que efetivamente limita o tamanho do Estado é apenas a Constituição, ou existe alguma outra forma de fazer isso? Olha, o Estado, o Estado, como nós conhecemos, pela Constituição e pelo Estado em si, ele não tem limite, não é verdade? Se você pensar bem, ele toma conta de todos os setores da sociedade, tanto os setores produtivos como da burocracia de Estado. Eu acho que eu entendi agora a pergunta. Deixa eu ver se é isso. Olha, vamos imaginar assim, eu tenho uma Constituição que ela vai regimentar o dispositivo jurídico, ok? Que vai dar o nascimento a esse Estado. Vai delimitar fronteiras, vai delimitar espaço, área de marinha, etc. Está definido na Constituição. A fins de limitação de espaço é a Constituição. Agora, limitações outras, econômicas, não é a Constituição. Quem vai definir isso é o povo e o empreendedorismo desse povo. Agora, não sei se é isso que você está perguntando. Depois você responde, viu, Batata Palha? Depois você manda aí para ver se ele respondeu a questão que você colocou, né? E ficou um pouco assim em dúvida se é o estado do tamanho ou tamanho mesmo em termos econômicos. Quem aqui? O Doc continua na sala, está vibrando muito aí com o Conde. Aquela questão, né? O general Vilas Boas, estranho os monarquistas se envolverem com a maçonaria. O que vocês acharam, por exemplo, dessa reunião que teve o Luiz Felipe lá com os maçons? Bom, eu vou comentar sobre essa questão, assim, porque eu recebo muitos problemas, muitas demandas em relação à maçonaria, não é? Em primeiro lugar, eu quero declarar que meu pai era maçom e era monarquista. Que o pai da Magali era maçom e era monarquista. O meu tio é maçom, era monarquista. O meu tio-avô era maçom, era monarquista. Então, a maçonaria e a monarquia no Brasil... José Bonifácio era maçom, Dom Pedro I era maçom, todos eram maçons. Eu acho que existe aí uma questão dos contornos ideológicos que a maçonaria assume em diversos lugares que ela está. Muitos utilizam a maçonaria da Revolução Francesa, por exemplo, aplicada aos maçons brasileiros. E eu vejo que a maçonaria brasileira, ela tem contornos liberais, contornos que estimulam o empreendedorismo e que são plenamente compatíveis com a monarquia. É que, às vezes, tudo que a gente não conhece tem um halo, assim, de mistério, dá um pouco de medo e tem muito preconceito, não é? Então, eu gostaria de deixar muito claro aqui que não há incompatibilidade nenhuma, né, entre maçonaria e monarquia, não há nenhuma incompatibilidade, que os maçons, aqui no Brasil, pelo menos, eles trabalham com ações sociais, ação entre amigos, ações culturais, das quais eu mesma já participei, não tenho problema nenhum com isso. E, às vezes, eu não entendo tantas pessoas que vêm falar mal da maçonaria, né? Aliás, existem padres maçons também, né? Bispos maçons.
Então, eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Então, assim, a reunião com a maçonaria, como a reunião com evangélicos, como a reunião com os ubandistas, com o pessoal LGBT, não tem nenhum, ao contrário, são todos bem-vindos, né? Maçonaria não é religião, nós temos que respeitar isso. É uma linha filosófica. Então, muito bem lembrado, que é uma linha filosófica pela Magali. E pronto, gente. Eu acho que não tem mais dúvida nesse sentido, não é? É questão da etimologia. Eu quero voltar a reforçar a questão da república. A palavra república foi apropriada indevidamente por aquela oligarquia que tomou o poder escravocrata, né, que queria voltar à escravatura, que queria ser indenizada pelo império, que não foi indenizada, que impediu a indenização dos escravos, segundo a carta da princesa Isabel, impediu a indenização. Eles se apropriaram dessa palavra e hoje qualquer um que utilizar o adjetivo republicano vai estar ligado a esse Estado, a esse governo que a gente sabe que está falido. Então, infelizmente, a gente vai ter que trair a etimologia para poder explicar. Até porque a mesma coisa da situação da República, né, Vera? Que você explicou lá da coisa pública, que muitas pessoas utilizam de uma forma errada. Até mesmo a maçonaria é uma instituição que tem várias ramificações, né? Às vezes tem setores da maçonaria que brigam até com a própria maçonaria, né? Eles não têm uma estabilidade, sempre tem um conflito ali. Inclusive, eu fui numa reunião de maçom, que o maçom falava mal do outro maçom. Então, como em qualquer outra instituição, tem sempre ali os arranca-rabos, as incompatibilidades nas ideias, né? O que é normal, uma instituição tão grande quanto a maçonaria sempre tem aí. E a outra pergunta, né, que se vocês quiserem responder, Luiz